2021 marca a volta de Fernando Alonso à Fórmula 1. Depois de ter deixado a McLaren, depois de ter ido para as 500 milhas de Indianápolis, quase ganhar no primeiro ano e mal se classificar no segundo, depois de ganhar campeonatos pela Toyota no WEC, está de volta o piloto espanhol. Mas o que ele vai fazer para a Fórmula 1 e pela Alpine, a antiga Renault? Vamos falar disso no GP às 10. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Bom 2021 para vocês todos. Estamos aqui para falar no canal do Grande Prêmio a respeito de Fernando Alonso, para alguns o Don Fodón de las Asturias, que está retornando à categoria por mais 2 anos, o contrato que ele assinou com a Renault, que vira Alpine nesse ano. Para falar a respeito dele, temos Pedro Luiz Cuenca. Tudo bem, Cuenca? Bom 2021 para você. Bom 2021, Vitor, tudo bom? Bom 2021 também para quem está nos assistindo, que seja uma temporada tão boa quanto a de 2020 da Fórmula 1, que agora terá Fernando Alonso no grid. A sua bola de cristal prevê que será um bom 2021 para Fernando Alonso, ou ele há de sofrer como, por exemplo, Schumacher, que em 2006 deixou a Fórmula 1, quando voltou em 2010, era um outro piloto, um arremedo de Schumacher? A principal comparação quando o Alonso fechou com a Renault / Alpine era, obviamente, o Schumacher. O Schumacher deixou a Fórmula 1 no auge, depois de muitos títulos. Ele termina 2006 brigando contra o próprio Fernando Alonso pelo título mundial. E ele passa ali algumas temporadas namorando uma volta à Fórmula 1, que acontece em 2010. Ele volta pela Mercedes, que era a Brown, atual campeã. Então, tinha muita expectativa. O Alonso já não chega com tanta expectativa, por mais que a Renault tenha dado um passo à frente em 2020, tenha conseguido pódios com Ricciardo e Ocon, a Renault é uma equipe mais modesta, mais de meio de pelotão, no caso Alpine, né? Tem que virar a chavinha aqui para lembrar. A Alpine vai ser uma equipe mais de brigar ali por pódios de maneira pontual. O Schumacher teve a questão de já estar... a gente criticar muito a época, né? Ele tá já com uma idade avançada, já, podia estar parado, podia estar fazendo qualquer outra coisa da vida. O Alonso tem essa mesma impressão, né? Ele vai entrar na temporada 2021 com 40 anos, não é qualquer coisa. Então, isso pode fazer a diferença também na questão física. Tudo bem que ele continua em forma, ele se aventurou, fora da Fórmula 1, ele se aventurou em outras categorias, foi para o WEC, fez rally, fracassou na Indy, quase ganhou na Indy também, então parado ele não ficou, mas obviamente que ele saiu da Fórmula 1 sem um projeto definido. Ele sai, vou sair e uma hora eu volto. Então ele saiu para voltar para a Fórmula 1 e agora ele está no sonho dele. Ele parece até bem disposto a fazer um ano decente, não sei se vai conseguir, por mais que a Renault tenha evoluído em 2020, mas tem boa chance de não fazer tão feio assim. O sarrafo aumenta quando a comparação é Daniel Ricciardo pelo que ele fez no ano passado? Total. Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente lembra que em 2019 a Renault tinha um investimento altíssimo com Daniel Ricciardo e Nico Hülkenberg, não fez absolutamente nada, não conseguiu pódio, brigou muito embaixo no grid, foi uma coisa bem até vergonhosa para a Renault. Em 2020, ela chega sem grandes expectativas e briga de igual para igual com McLaren, com Racing Point, supera a Ferrari por muito no Mundial de Construtores, e belisca alguns pódios, e em algumas corridas, se a gente parar para pensar, a Renault era a terceira força do grid, em Eifel, na Emília-Romanha, em Imola, né? A Renault era a terceira força do grid, ali atrás apenas de Mercedes e Red Bull mesmo. Teve uma briga bem interessante com a Racing Point, com a McLaren, mas no fim do campeonato faltou fôlego. Por mais que tivesse bons pilotos com o Ricciardo e o Ocon, faltou um pouco de fôlego no fim da temporada. Mas o Daniel Ricciardo ele conseguiu levar a equipe para um outro nível em 2020, com os pódios, com os bons resultados, que eu acho que o Alonso tem pelo menos a obrigação de equilibrar, de equiparar nessa temporada 2021 com a Alpine, até porque os carros não vão ter grandes modificações.
por conta da pandemia do Covid-19, por conta dos gastos das equipes, os carros não vão ter enormes modificações, eles vão manter uma base do que teve em 2020. Então, a Renault termina 2020 em alta, a gente espera que agora em 2021 eles mantenham esse nível, ainda mais com um bicampeão mundial no comando. E o Alonso, ele conhece a equipe, né? Ele já passou de 2003 a 2006, depois ele passou ali em 2008, 2009 brevemente, só para bater, para ganhar com batida do companheiro, e depois saiu, foi fazer as coisas na Ferrari, na McLaren, e agora ele retorna. Então, ele conhece a equipe, ele conhece a estrutura, não é nenhum estranho no ninho. O que podemos prever da relação dele com Esteban Ocon, que já vai estar com um ano de casa, que melhorou no final do ano passado, tendo inclusive um pódio no GP de Sakir? Eu acho que a relação deles não vai ser uma competição dura, porque são patamares diferentes. Vai depender muito do Alonso. A gente sabe que o Alonso é uma pessoa muito competitiva e ele é uma pessoa de difícil relacionamento. A gente já viu o clássico problema dele na McLaren com o Lewis Hamilton, a própria Ferrari ali com Massa não era uma coisa muito agradável, na McLaren ele tinha lá seus problemas com a Honda, com a própria chefia da equipe, então ele não é a pessoa mais agradável, a pessoa mais tranquila de conviver. Talvez seja um problema para o Ocon, que está ali tentando renascer na Fórmula 1, teve aquela passagem legal pela Force India, Racing Point, e aí parou, então ele voltou em 2020, demorou para pegar a mão do carro, mas eu acho que a questão de relacionamento vai depender muito de como o Alonso estiver andando na pista. Se ele estiver conseguindo bons resultados, se ele estiver pontuando, se ele estiver brigando ali por top 5, top 10 mesmo, eu acho que ele vai estar mais tranquilo, ele não vai se importar muito com o Ocon, não vai ter nada assim de sabotagem contra o francês, mas se ele não estiver andando bem, se ele sentir que o francês está com a mão do carro, está melhor, aí talvez surjam alguns problemas dentro da Alpine. Cuenca, quando você ouviu que Fernando Alonso voltaria para a Fórmula 1, a sua reação foi de surpresa, porque a Renault poderia procurar um outro piloto, ou viu que nele era a melhor reposição naquele momento, pela situação da Renault, que lembro, à época passava pela questão do Carlos Ghosn, que acabou saindo, né, foragido do Líbano, aliás, do Japão para o Líbano, né, que era ex-presidente do grupo. A Renault vinha de uma demonstração clara de que passava por problemas financeiros, tanto que recorreu ao governo para ter um empréstimo bilionário. O nome Alonso era o melhor, ou você entende que a Renault, tendo um programa de desenvolvimento de pilotos, poderia estar apostado em algum deles? Se você pensa que a Renault perdeu o Daniel Ricciardo para a McLaren, o nome do Alonso faz muito sentido, porque é uma reposição de hoje, 2021, de níveis parecidos. Então, faz até sentido essa reposição, porque ia precisar de alguém para capitanear essa equipe para continuar essa evolução do carro em 2021. Agora, se você parar para pensar em tudo que aconteceu na carreira do Alonso, em tudo que aconteceu no esporte a motor em 2020, é de fato uma surpresa. A Renault tem um programa de jovens pilotos, e aí a gente pode citar, por exemplo, o Guan Yu Zhou, da Fórmula 2, tem o Lundgaard também na Fórmula 2, que andou muito bem, mas em categorias menores tem até brasileiros, né, o Caio Collet, que a gente conversou nos vídeos no fim de 2020, mas eles não desenvolvem, é clássico da Renault não desenvolver seus pilotos. A Renault parece que tem um programa de desenvolvimento apenas para ter, de fachada. Se a gente lembrar que eles já perderam Robert Kubica, já perderam Pastor Maldonado, o próprio Alonso, ele escapa da Renault em um momento da carreira e depois volta. Então, eles não desenvolvem muitos pilotos, eles desenvolvem os pilotos para outros utilizarem. Então, se você parar, eu lembro que no meio do ano a gente conversava aqui no Grande Prêmio de, será que vai pegar algum piloto jovem do programa de desenvolvimento? E ao mesmo tempo a gente considerava isso. A Renault pega os pilotos, desenvolve e não os utiliza. Então, mesmo quando utiliza muito mal, né? Nelson Piquet, o Romain Grosjean foi bem mal utilizado, depois ele volta, 3 anos depois ele volta para correr de fato na equipe, ainda que com o nome Lotus, mas
o programa de desenvolvimento da Renault parece uma grande fachada só para dizer que tem, só para falar, olha, Ferrari, Red Bull, Mercedes tem, nós também temos, mas aproveitar mesmo eles não aproveitam ninguém. Então o Alonso surgiu sozinho ali como free agent no mercado e falaram, por que não? Vamos tentar, a gente já se conhece, a gente pode fazer uma coisa interessante em 2021, se é de um nível bom, tal qual Daniel Ricciardo, então eles foram nessa aposta, mas de fato me surpreendeu, porque eu falei, essa altura do campeonato, nunca que o velhinho vai voltar para a Fórmula 1. A bola de cristal de Pedro Luiz Cuenca diz o que a respeito de Fernando Alonso em 2021? Ajuda a Renault a ganhar provas? Tem um desempenho no nível do Esteban Ocon ou anda atrás do piloto francês? A minha bola de cristal, que costuma falhar bastante, tal qual a minha borra de café, diz que o Alonso vai começar o ano bem mais ou menos ali, bem se aquecendo. Mas eu acho que para o fim do ano ele já consegue alguns bons resultados. Ele não consegue, por exemplo, um 5º lugar que o Daniel Ricciardo fez esse ano no Mundial de Pilotos. Isso eu acho que ele não consegue. Até pelo que outras equipes podem fazer, a gente vai ter algumas mudanças de forças aí, né? O Pérez deve, no dia que a gente está gravando isso, ainda não está confirmado, mas Pérez e Red Bull estão em conversas, a Mercedes vai continuar dominante, provavelmente. Então, eu acho que um 5º lugar ali no campeonato, como o Ricardo fez esse ano, ele não consegue. Beliscar um pódio? Pode ser, mas eu acho que o Alonso termina ali num top 10 no campeonato de maneira decente, mas depois suar muito com o Ocon nas primeiras corridas. Muito bem. Me assustei um pouquinho com o borra de café, achei que sairia outra coisa, mas tudo bem. Escreva aqui no nosso comentário, no vídeo, o que esperar de Fernando Alonso, o Dom Fodón de las Asturias, em 2021. Quero agradecer a Pedro Luiz Cuenca e desejar mais uma vez um grande 2021. Um ótimo 2021 para todos nós, Vitor. Para mim, para Rodrigo Berton, que está aqui nos ajudando, para todos que estão nos assistindo e que, como eu disse, que venham com uma temporada sem muitos problemas, sem adiamentos, sem cancelamentos e que seja tão boa quanto a 2020. Saúde, protejam-se e, claro, deem um like, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e, se puderem, sejam membros. Clique aqui no nosso botão Seja Membro, planos Hattrick e Gran Chelem para você fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Vai receber conteúdo exclusivo, vai participar dos nossos programas, vai falar com todo o mundo do grupo Grande Prêmio. Valeu, gente! Bom dia para todos. Tchau.